Hoje em dia, os trabalhadores eles possuem uma série de direitos e de leis que protegem ele de seus patrões. Também não é que o patrão vai lá arrebentar o trabalhador, calma, não é assim. O fato é, ele tem uma série de benefícios. A questão que eu quero levantar aqui é, como é que esses benefícios foram conquistados ao longo do tempo? E como os sindicatos e o movimento operário contribuiu para isso? Quer saber mais? Então se liga nessa aula aqui que eu te explico mais. Galera, o movimento operário no Brasil ele começa a se organizar junto com a República. É durante a República Velha que o movimento operário no Brasil ganha força. De influência de imigrantes que vinham para o Brasil, que trazem uma série de ideias que tinham muita força na Europa. Mas antes de falar do movimento operário em si, é muito importante observar aqui o seguinte. Ao longo do tempo, na história do Brasil, então a gente pega lá o Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República, como eu já falei, o movimento operário se organiza principalmente nesse período republicano. O fato é, antes da organização da classe operária no Brasil, a principal forma de trabalho que existiu no nosso país foi o trabalho escravo. O trabalho escravo esteve presente na história do Brasil durante todo o período do Brasil Colônia e do Brasil Império. Então, quando a gente fala de trabalhadores no Brasil, a maior parte desse período foi vinculado ao escravismo, principalmente quando a gente impôs aí o cativeiro, quando a gente impôs a força de trabalho aos escravos africanos. Então, primeiro passo que a gente já observa, o trabalho no Brasil. Então a gente destaca aqui, nesse período, o escravo africano, e a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, durante o segundo reinado no Brasil Império, nós começamos a observar a presença do imigrante vindo para o Brasil. Já que o escravismo começa a entrar em crise, então os primeiros imigrantes começam a vir para o Brasil para substituir os escravos africanos na lavoura. Ou seja, então esse mesmo período, além da existência do trabalhador escravo, a gente também marca no Brasil Império o imigrante presente no Brasil e trabalhando aí como um homem livre, num momento em que o escravismo entra em crise na nossa história. Mas o fato é, a partir de qual momento o movimento operário se organiza no Brasil? Todos esses dois exemplos que eu dei aqui, o escravo africano e o imigrante, no período do Brasil Império, eles eram lavradores. Eles estavam vinculados ao trabalho no campo, no meio rural. Quando eu falo de operariado e de organização da classe operária no Brasil, é muito importante ressaltar que a gente está falando de trabalhadores urbanos, de trabalhadores que vivem nas cidades e trabalham nas indústrias e nas fábricas que começam a surgir no Brasil. Então, por isso, no período da República Velha, com o surto industrial que surge nesse momento, vinculado à República Velha, organiza-se no Brasil um primeiro movimento operário. Um movimento operário vinculado ao sindicalismo anarquista. Então, o período da República Velha é marcado pela formação de um sindicalismo anárquico. Olha só isso. Esse sindicalismo anarquista aqui, ele se forma no Brasil por causa da presença dos imigrantes que vinham para o Brasil para trabalhar. Já desde a década de 50 do século XIX, ou seja, a partir de 1850, um grande número de imigrantes italianos e espanhóis começaram a vir para o Brasil para trabalhar na lavoura de café, já no final do Império. Quando vem a República, ou seja, 1889, com a proclamação da República, os cafeicultores continuaram no poder. Porém, por causa da Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1919, o Brasil passou por um surto industrial. Como assim um surto industrial? O que significa isso? O Brasil começou a sofrer com a falta de produtos industrializados. A indústria europeia, que era a indústria que abastecia basicamente a região da América e o Brasil, se voltou para a industrialização bélica. Ou seja, as indústrias que produziam
camisetas, calçados, ou seja, utensílios de bens duráveis e bens não duráveis, essa indústria parou de produzir esses produtos e começou a fabricar para a guerra. Ou seja, se transforma em uma indústria bélica. Não quer dizer que você vai produzir numa tecelagem um revólver ou um canhão. Longe disso. Uma tecelagem que antes fabricava camiseta para abastecer o nosso mercado, agora essa tecelagem vai começar a fabricar uniforme de guerra. E isso vai fazer com que camisetas faltem no Brasil. Você tem uma falta desses produtos. E esses produtos, quando começam a entrar em falta, ou seja, o mercado brasileiro percebe-se que existe uma necessidade de consumo desses produtos no mercado brasileiro. E é nesse momento que surge no Brasil uma indústria chamada de indústria de substituição. Essa indústria que vai substituir a produção europeia. E os operários que vão trabalhar nessas indústrias são os imigrantes, que também estão vindo da Europa. E esse momento ele é muito importante porque esses imigrantes, quando eles chegam da Europa, eles vêm extremamente influenciados pelas ideias e pelas ideologias que se construíram ao longo do século XIX lá na Europa. Eu estou falando aqui das ideias liberais, das ideias socialistas, das ideias anarquistas. Os operários, obviamente, eles passaram a defender ideias que favoreciam o seu lado. Enquanto o burguês, dono da indústria, era defensor do liberalismo, ou seja, defensor da propriedade privada, defensor da liberdade, da sua liberdade de poder investir, da sua liberdade de poder comprar, do seu direito de ter a propriedade privada, ou seja, ideias burguesas, liberais, os operários começaram a adotar ideias vinculadas principalmente a duas figuras, Karl Marx e Bakunin. Marx era um defensor do socialismo, chamado de socialismo científico, que pregava a igualdade social e econômica, e o Bakunin era o defensor do anarquismo, que defendia a abolição de todas as estruturas e de todas as instituições burguesas. Tudo que é burguês tem que ser destruído. Vamos promover o caos geral. Era isso o que o Bakunin defendia. Desse caos geral, de todo esse momento de desordem, vai nascer uma nova ordem mais fraternal, uma nova ordem mais igualitária. Ou seja, o Bakunin influenciou um grande número de europeus e quando esses europeus chegaram no Brasil e começaram a trabalhar nessa indústria de substituição que se organiza no Brasil, eles começaram a sentir na pele uma exploração intensa. Como assim uma exploração intensa? O industrial brasileiro, ele não tinha regras, ele não se adaptava a leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas não existiam no Brasil. Essa coisa de salário mínimo, uma carga horária mínima para você trabalhar, máxima, uma carga máxima de trabalho, não mínima, pelo amor de Deus. Ou também um descanso semanal remunerado, isso não existia. Descanso semanal, esquece. O cara trabalhava de domingo a domingo, 14 horas por dia, 16 horas por dia. Morava em bairro operário, que as casas eram divididas e ocupavam aí 4, 5, até 6 famílias. O cara tinha que morar com a família dele inteira em um cômodo só. Essa situação fez com que os operários se rebelassem, se revoltassem e começassem a protestar contra essa situação em que eles viviam. Foi graças ao sindicalismo anarquista ou anarco-sindicalismo que surgiu no Brasil uma greve na cidade de São Paulo que paralisou totalmente as indústrias da cidade. Essa greve ficou conhecida como a Greve Geral de 1917. Tá aqui, ó. Tá aí, a Greve Geral de 1917. O problema da Greve Geral de 1917, o problema da Greve Geral, não. A Greve Geral teve total sucesso. Conseguiu paralisar 45 mil operários. Começou graças a um tipógrafo que passou a publicar em uma série de jornais artigos defendendo a classe operária brasileira. Um fiel anarquista. Essa figura importantíssima aqui, ó, que liderou esse movimento vinculado à Greve Geral de 1917, defensor do anarquismo, passou a perceber o seguinte: como o anarquismo defendia a desordem e a total destruição de todas as instituições burguesas, ele acabava por não organizar a classe operária. Então, depois das conquistas
que a greve geral conseguiu, o movimento operário acabou se desorganizando. O movimento operário acabou no Brasil não tendo mais uma continuidade. Essa situação gerou, portanto, um desgaste desse movimento operário. Essa situação gerou, portanto, um desgaste da organização e das lideranças desse movimento operário. É por isso que todos esses direitos e reivindicações que eram defendidos durante o período da República Velha vão ser muito bem aproveitados por essa figura aqui, ó, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai governar o Brasil de 1930 até 1945. E no período em que ele passou a governar o Brasil, uma série de leis trabalhistas foram inseridas à nossa Constituição, ou seja, à nossa legislação. Porém, o Vargas, ele instituiu um estilo de governo que ele tinha uma certa preocupação em dar muita liberdade aos trabalhadores. E por isso, ele copiou um sistema de relação com os trabalhadores, visto lá na Itália e criado pelo nosso amigo Mussolini. Mussolini foi o cara que criou a Carta del Lavoro, ou seja, a Carta do Trabalhador, que no Brasil, em 1943, vai dar origem à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Mas o que tinha nessa Carta del Lavoro e o que tinha na CLT que possibilitava ao Getúlio Vargas controlar os operários? Era um sistema chamado de corporativismo. Ou seja, durante a era Vargas, surge no Brasil um novo tipo de sindicalismo. O sindicalismo chamado de corporativista. Aqui. Esse sindicalismo corporativista aqui, ele tem a seguinte característica. Getúlio Vargas, durante o seu período de governo, o momento mais importante de maior destaque que a gente dá a essa era Vargas é a ditadura Vargas, que vai durar de 1937 até 1945. Durante esse momento, Vargas instituiu um governo extremamente autoritário. Esse governo extremamente autoritário se destacou por um grande controle da sociedade organizada. Vargas proibiu greves, Vargas proibiu a liberdade desses trabalhadores. Como assim? Existia sindicato no Brasil, só que o sindicato era presidido por uma pessoa indicada pelo presidente. Ou seja, esse sindicalismo que se forma no Brasil durante o período da era Vargas, ele funcionava como se fosse uma corporação. O Getúlio Vargas, ele industrializou intensamente o país nesse momento, fazendo com que a classe operária aumentasse muito. Porém, controlava o sindicato, evitando que esse sindicato se rebelasse contra os seus patrões, mas também não permitia que os patrões explorassem intensamente os seus trabalhadores. Então o Vargas ele aprova uma série de leis, como por exemplo o salário mínimo, uma carga horária semanal de 48 horas de trabalho, o descanso semanal remunerado, férias, todos esses benefícios foram atribuídos ao trabalhador por Getúlio Vargas. O Vargas concede isso aos trabalhadores para evitar que os patrões explorem demais esses caras. Para evitar que os patrões explorem demais a classe operária. A classe operária fica feliz com Getúlio Vargas. A classe operária passa a apoiar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dá início a um processo que no Brasil ficou conhecido como populismo, um estilo de governo chamado de populismo. O populismo é um estilo de governo implementado pelo Getúlio Vargas, onde ele manipula a população brasileira. Como assim manipula a população brasileira? Ele concede uma série de benefícios para esse povo, para que o povo brasileiro possa apoiá-lo no governo. Então isso nada mais é do que manipular o seu eleitorado. O Estado Novo de Getúlio Vargas era extremamente apoiado pelos trabalhadores. Não é à toa que o Vargas era chamado de o pai dos pobres, porque ele concedia benefícios para os trabalhadores e para a população pobre, mas Vargas também era chamado de a mãe dos ricos.
que concedia também uma série de benefícios para a burguesia e para os grandes proprietários de terra no Brasil. Então o Vargas ele governava para agradar todos os lados e assim se manter no poder, e sempre manipulando esses dois lados. Não é à toa que, quando Getúlio Vargas cai em 1945, se institui no Brasil uma república chamada de República Liberal. A República Liberal por quê? Acabou a ditadura Vargas, agora somos livres. Vivemos em um Estado liberal e democrático. Portanto, a partir de agora, o sindicato não é mais visto como uma corporação, não é mais controlado pelo Estado, agora ele é livre. Só que o Getúlio Vargas ele entrou tanto na mente dos trabalhadores que ele enraizou essa dependência dos trabalhadores no Estado. E por isso surge aqui um sindicalismo que passa a ser chamado de sindicalismo populista, ou também chamado de sindicalismo pelego. Como que funciona esse sindicalismo populista? O que a gente entende por populismo? Como eu já falei, é a manipulação. Ou seja, os governantes manipulavam os sindicatos, manipulavam os trabalhadores. A gente tem dois exemplos muito importantes aqui. O próprio Getúlio Vargas, que volta a governar o Brasil nesse período. Então ele sai em 45, mas ele volta em 1950 como presidente do Brasil. E durante o seu governo em 1950, ele manipula o operariado para que esses trabalhadores apoiassem suas medidas de governo. Uma medida de governo de Getúlio Vargas que causou muito conflito foi a criação da Petrobras. Essa Petrobras que hoje você vê aí nos noticiários através do Petrolão, algo que não é muito legal para o nosso país. Mas enfim, quando a Petrobras foi criada, ela foi criada com o intuito de controlar a extração do petróleo brasileiro. Esse petróleo brasileiro, a extração do petróleo brasileiro era feita por companhias internacionais. Então o Getúlio Vargas, ele estava mexendo, ele estava enfiando o dedo dele num lugar onde a grande burguesia internacional controlava. E ele queria tirar esses privilégios desses caras. Óbvio que o Vargas ia comprar uma briga grande. Na mídia, aqueles jornais vendiam matérias, os jornais comprados no Brasil, vendiam matérias criticando Getúlio Vargas. Onde é que o Vargas tentou buscar apoio? Nos trabalhadores. Aqueles trabalhadores que já o idolatravam durante o período da Era Vargas. Então ele lança uma campanha chamada de O Petróleo é Nosso. E uma série de passeatas de trabalhadores sindicalizados começam a ganhar as ruas no Brasil, apoiando a campanha do Petróleo é Nosso. Foi uma das formas que o governo manipulou a população brasileira. Por isso a gente chama de populismo. Não só Getúlio Vargas fez isso, mas um pupilo do Getúlio Vargas também. Um cara que durante o governo de Getúlio Vargas, ele era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, um cara chamado João Goulart, e que posteriormente vai virar presidente do Brasil. Jango queria aprovar uma série de reformas políticas no Brasil, as chamadas reformas de base. As reformas de base alterariam o cenário político brasileiro, porque a gente falava ali de uma reforma educacional, o Jango falava ali de uma reforma tributária, mas o mais importante, Jango falava de reforma agrária. E quando se fala de reforma agrária, infelizmente você tem uma classe muito rica no Brasil que não quer ver as suas terras sendo divididas com as outras pessoas. E o João Goulart nem propunha isso. O João Goulart não propunha uma reforma agrária socialista, para tirar a propriedade privada de alguém e distribuir ela para as outras pessoas. A reforma agrária defendida pelo Jango era de distribuir terras devolutas, terras que pertenciam ao Estado e que não eram posse de ninguém. Ou seja, o Jango queria agradar, ele queria atender uma camada de pobres camponeses que eram extremamente dependentes dos grandes latifundiários no Brasil. Então, por isso, essa medida do Jango passou a ser extremamente criticada. O Jango era acusado de comunista por causa disso. Essa situação fez com que o acirramento político, a disputa política no Brasil se intensificasse demais. Jango também passou a ser extremamente criticado pela imprensa e pela oposição rica do Brasil. É nessa hora que ele apela para os trabalhadores.
Ou seja, ele busca os sindicatos e nesses sindicatos ele consegue apoio para que fossem realizadas uma série de passeatas, manifestações e comícios onde ele defenderia as reformas de base. Ou seja, o operariado brasileiro nesse momento, ele era extremamente manipulado pelos governantes. João Goulart, usando essa estratégia, acabou sofrendo um golpe. E em 1964 ele é deposto do poder e se inicia um momento muito tenso da história do Brasil, que é conhecido como regime civil-militar. Os militares tomaram o poder com o apoio da sociedade civil, com o apoio daquela camada civil, principalmente rica do Brasil, que estava assustada com o discurso do João Goulart, e por isso se inicia no Brasil um momento onde a censura e a violência vai se instalar. A classe operária vai deixar de se organizar, porque os sindicatos vão começar a ser perseguidos e fechados. O movimento estudantil também vai ser perseguido, ou seja, aquelas pessoas que eram de oposição ao regime militar tiveram que se organizar de outras formas, não mais em instituições organizadas. Elas passaram a se organizar em movimentos subversivos. Esses movimentos chamados de subversivos pelos militares nada mais era do que grupos de guerrilha influenciados pela Revolução Cubana que organizavam assaltos a bancos, sequestros e tentavam atingir os militares. Ou seja, para se fazer isso no Brasil, passou-se a se viver na clandestinidade. Se você é um cara que quer combater o regime militar no Brasil, você tinha que abandonar sua família, abandonar sua casa, abandonar tudo que você tem e passar a viver na clandestinidade. Como um desconhecido de todos os seus antigos amigos e parentes. Para que o regime militar não chegasse até você através dos seus amigos e parentes. Então essa é a ideia da clandestinidade. Porém, a partir de 1974, um processo de abertura se instala no Brasil. Então o regime militar começa em 64, só que a partir de 1974 inicia-se um processo de abertura, com a eleição do Geisel como presidente, do militar, né, Geisel como presidente do Brasil. O que é importante observar aqui? O Geisel promete abertura política, mas essa abertura vai ser lenta, segura e gradual. Não vai ser um negócio muito fácil, não. Porém, nesse período de governo Geisel e depois Figueiredo, dá-se início a liberdades de organização da sociedade brasileira. Aqueles movimentos clandestinos podem voltar a se organizar e surge de novo, nesse momento de abertura, um novo sindicalismo no Brasil. Agora, conhecido como sindicalismo combativo. Esse sindicalismo combativo, ele passa a organizar a classe trabalhadora para combater o governo de forma livre. Ou seja, ele não é controlado pelo Estado. É muito importante ressaltar isso, cara. É muito importante ressaltar isso. É nesse momento que surgem as greves operárias do ABC. Na década de 70, no final da década de 70, os metalúrgicos das indústrias metalúrgicas do ABC de São Paulo, Santo André, São Bernardo e São Caetano, são cidades do entorno de São Paulo, organizam uma grande greve, reivindicando melhores condições de trabalho e aumento salarial. Porque o governo militar vivia nesse período uma crise econômica intensa e a inflação desvalorizava demais o salário desses trabalhadores. É nesse momento que uma das principais figuras políticas da nossa história atual, aqui ó, desse período chamado de Nova República, que é o período em que a gente vive, que é o período posterior à ditadura militar, surge então uma das principais lideranças vinculada a esse sindicalismo combativo. Eu estou falando do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi uma das principais lideranças desse movimento sindical aqui chamado de combativo, já que anterior a ele, esses sindicatos eram vistos como pelegos, controlados pelo governo brasileiro. Esse sindicalismo combativo passa a existir até hoje.
É o sindicalismo que se organiza de forma livre e, dessa forma, reivindica melhores condições para os seus trabalhadores e se organiza em vários segmentos, se organiza em vários setores da produção e da industrialização brasileira. Ou seja, é dessa forma, então, que se deu o processo de organização da classe operária no Brasil através dos sindicatos. Valeu, galera. A gente se fala aí na próxima aula. Um abração. Cara, você sabe como é que... Não, para. Você sabe não. Não tem você sabe. Cara, eu sou muito... Enfim, vamos lá. Tô com um pouquinho de vergonha. O povo vai... Não, muda isso. Não deu muito certo. Hoje em dia... Calma.